Amigos da CBN, uma grande final no Engenhão. Vasco da Gama e Botafogo no próximo domingo, com uma grande cobertura aqui da CBN. Carlos Eduardo Éboli, pelo que nós vimos das semifinais, Vasco e Botafogo, dá para dizer que o Vasco chega um pouquinho melhor do que o Botafogo para esse jogo, Éboli? Olha, eu gosto mais do Vasco, eu gosto mais do futebol que vem mostrando o Vasco da Gama, eu gosto mais do time, organização tática. O Cristóvão Borges faz um trabalho melhor que o Oswaldo Oliveira. Acho que o Oswaldo ainda não se entendeu muito bem com o elenco. Ele está tentando fazer o Botafogo jogar diferente, mas o que a gente viu em várias vezes foi o Botafogo insistir com essa bola pelo alto, bola aérea, mesmo não tendo o Louco Abreu em campo. A última partida mostrou muito bem isso, né? O Botafogo foi bem, venceu bem o Bangu, 4-2, ótima atuação do Louco Abreu, mas acho que é um time com menos opções que o Vasco da Gama. Vejo o Vasco mais completo, um Vasco mais sólido, bem na Libertadores, conduzindo também bem, de maneira tranquila, o campeonato estadual. Vem de uma ótima vitória, com uma grande atuação diante do seu maior rival, que é o Flamengo. Coloco um pouco mais de fichas do lado do Vasco da Gama, considerando que é um clássico, que no clássico as forças se equilibram, que a motivação ela é enorme dos dois lados, mas eu estou falando, tecnicamente, me agrada mais o Vasco. Álvaro Oliveira Filho, a pergunta é essa: onde o Botafogo é frágil e onde o Vasco também pode ser atacado, Álvaro? Acho que o maior problema do Botafogo é nas duas laterais. O Lucas não é um jogador que inspire muita confiança, um jogador que oscila bastante durante a competição e durante os jogos. E o Márcio Azevedo, que vem fazendo um bom campeonato, é um jogador que tem apoiado muito bem, tem sido importante para o Botafogo naquelas escapadas ali pelo lado esquerdo, mas continua marcando muito mal. E o Vasco, no jogo contra o Flamengo, mostrou novamente um Éder Luiz muito inspirado. Talvez seja o jogador-chave para o time do Vasco nessa decisão. Se ele repetir a atuação que teve diante do Flamengo, o Vasco vai ser um time muito mais perigoso. Do lado do Maltino, acho que o ponto mais frágil acaba sendo a defesa. Sem a presença do Dedé, Rodolfo e Renato Silva são dois jogadores que também não inspiram muita confiança. O Cristóvão, no jogo contra o Flamengo, deixou o Rômulo um pouquinho mais recuado, com o Felipe Bastos ajudando ali na proteção aos dois zagueiros. Não é uma proteção que inspire muita confiança também. Então acho que o Vasco fica um pouco mais vulnerável porque perde o seu principal zagueiro e no meio-campo não tem tanto poder de marcação assim, apesar da boa fase do Romulo. Aiello, a força ofensiva é maior do lado do Vasco ou é maior do lado do Botafogo, hein? Olha, são dois times que têm boas forças ofensivas, mas de uma forma diferente. Acho que o Vasco trabalha mais a bola no chão e o Botafogo, todo mundo sabe disso, a força na bola aérea com o Louco Abreu. Acho que são duas forças diferentes. Ou seja, é justamente isso. O Vasco tem a facilidade, a velocidade do Éder Luiz pelo lado do campo, tem o Alexandre, que é um jogador de área, que finaliza muito bem, e aí também tem o lado do Botafogo. O Herrera é esse jogador de lado de campo e o Louco Abreu, que já está decidido já. No alto ele é um jogador realmente que não tem comparação. Pelo menos hoje aqui no futebol do Rio de Janeiro, ele é o jogador que quando a bola vai no alto, ele tem um ótimo aproveitamento. Então acho que a diferença está aí. Um joga mais embaixo que é o Vasco, o Botafogo mais na bola aérea. E se o Felipe conseguir repetir as últimas atuações, o Felipe vai ser fundamental nessa criação de jogadas no meio de campo do Vasco da Gama. Com relação ao Botafogo, faço só uma observação. O Botafogo, de fato, em vários momentos, exagera nessa bola pelo alto. Mas já teve traços, lampejos do jogo por baixo. E tem condição de jogar mais por baixo, porque tem jogadores velozes para isso. Tem o Andrezinho, tem o Elkson, tem o Felipe Gabriel. Ou seja, tem material para jogar menos pelo alto do que vem jogando. Agora, o Éboli falou uma coisa, Álvaro, que o Cristóvão tem um elenco, ele formou um time melhor. Já dá para avaliar o trabalho do Oswaldo nesse sentido? Não, ainda não. O Cristóvão já está no comando do Vasco há quase um ano. O Oswaldo Oliveira assumiu o time nesse início de temporada. O Cristóvão já vinha trabalhando antes com o Ricardo Gomes. Então, na verdade, ele pegou um trabalho iniciado por ele próprio, pelo Ricardo, e apenas deu sequência, foi dando os toques dele, fazendo as mudanças que ele julgava necessário. O Oswaldo, ele não só assumiu um time novo, como recebeu alguns jogadores que não estavam no elenco no ano passado. Felipe Gabriel, Andrezinho, jogadores novos que chegaram, que deram mais opção, deram mais qualidade ao elenco do Botafogo. Mas ele ainda está buscando uma base, uma escalação que ele considere a escalação ideal. Às vezes ele começa com o Herrera, às vezes ele começa com o Andrezinho, às vezes ele começa com o Elkson. O próprio Michael Suel esteve fora do time durante uma boa parte desse campeonato estadual, porque esteve machucado, enfim.
O fato é que ele hoje tem muito boas opções do meio campo para frente. E as opções são tão boas que nesse momento em que ele não vai poder contar com o Renato, que é um segundo volante, ele prefere improvisar um jogador de frente, que é o Felipe Gabriel, só para conseguir escalar todos eles, né? E ainda assim vai sobrar um, porque ele tem o Michael Suel, o Andrezinho, o Herrera e o Elkson lutando por 3 vagas. Um deles vai ficar no banco. Quem será o campeão estadual do segundo turno? Aiello? Eu aposto no Vasco. Eu acho que o Vasco tem, de repente, um elenco mais qualificado, um banco de reservas melhor, sobretudo agora com a chegada do Carlos Alberto. Ou seja, esse jogador ficando à disposição no banco de reservas é mais uma opção que o Cristóvão tem para mexer no time. Você já falou que o Vasco é favorito. Será nos 90 minutos a vitória ou nos pênaltis? Eu não trouxe aqui a minha bola de cristal, mas eu aposto no Vasco como campeão. O Álvaro, quem vai fazer os gols do Vasco, então, nesse título? Não, eu não consigo apostar em nenhum dos dois times. Eu acho que é uma final muito equilibrada. E a gente viu o confronto entre Vasco e Botafogo nesse campeonato estadual, terminou com uma vitória do Botafogo. Então, acho que o Botafogo tem muitos jogadores capacitados para decidir esse jogo. O Vasco tem também. Vai depender muito do dinâmica dia, da do jogo, inspiração, né? Eu acho que é aquele tipo de clássico que às vezes uma falta, um jogador que se machuca, às vezes um jogador importante que muda você a história perde, completamente. muda a história de todo jogo. Então não me arrisco a dizer que um ou outro seja favorito. Sabe quem vai ganhar esse jogo? Quem acompanhar o futebol da CBN. Começamos domingo, 3 da tarde, numa grande cobertura, e você ouve no AM, no FM também, no site. Um abraço, até lá e ótimo jogo para você.